Bom, gente, sou o professor Carlos Sebena, então a gente vai trabalhar um pouco aí sobre um pouco da pesquisa bibliográfica em psicologia analítica, tá certo? Eu vou utilizar como exemplo esse texto que eu produzi para um livro, vai sair do livro, tá certo? O nome dele, então, é Considerações do Contexto Relacional e Modelos Arquetípicos na Supervisão Clínica Junguiana, tá? Então, a gente vai perceber que há poucas supervisões em supervisão clínica em psicologia analítica. Essa era a ideia inicial, tá certo? Então, a gente começou principalmente na pesquisa no contexto de formação, tá? Então, vamos dar uma pesquisada básica, tá? Na característica específica da pesquisa em psicologia analítica. Primeira coisa que a gente vai perceber, tá certo? É que em psicologia analítica há poucas referências, tá certo? Então a gente tem que utilizar diversos caminhos e várias ferramentas de pesquisa. Eu não vou fazer uma pesquisa estruturada aqui, porque isso é só um exemplo, mas para você ter uma ideia. Então, o nosso tema, nosso exemplo de pesquisa, ele é então esse aqui, ó, supervisão clínica em psicologia analítica, tá certo? Então a gente vai colocar. Tá? A gente vai utilizar algumas palavras de pesquisa, supervisão clínica e psicologia analítica. Vamos começar pesquisando, coisa mais óbvia do mundo, né, gente? Vamos começar pesquisando no Google, tá certo? Então, supervisão clínica, psicologia analítica, que vai dar uma visão mais ampla do que nós temos, tá? Supervisão na abordagem junguiana, oferecimento, supervisão junguiana, também propaganda SPPA, tá certo? Supervisão que fala alguma coisa, tá? Mas aqui tem alguma coisa também, tá? Mas nenhum artigo se coloca, sempre muitos oferecimentos de supervisão, grupo de supervisão, grupo de supervisão, grupo de supervisão, abertura de vagas, terapia, tá certo? Ou seja, vocês forem indo ali, vamos ver se a gente consegue avançar mais alguma coisa aqui. Tem alguma coisa que a gente já começou, né? Junguiano, tá? Então, Pepsi. Tá? Então a gente tem uma pequena ideia de onde já foi aqui, ó, na Junguiana e supervisão que se coloca. Tá? Nesse caso, então, a gente já colocou, a gente percebeu, principalmente devido a essa biblioteca virtual em saúde, e Junguiana é uma revista, tá certo? Aí, obviamente, a gente pode acionar ela, já incluir ela na nossa lista reflexões sobre a prática de supervisão na formação profissional, perspectiva Junguiana. Um dos artigos, inclusive, que eu achei. Tá certo? Obviamente, para ter uma maior ideia, que a gente não achou nada, vamos no Google acadêmico. Para ter uma visão mais ampla. Tá certo? Indo no Google acadêmico, vamos lá. Supervisão clínica e psicologia analítica. O que a gente vai achar? Um livro que vai lançar agora do Kugler, quando eu escrevi ele só tinha em inglês, tá? Perspectivas Junguianas. Aí começa. Descrição de algumas variáveis de supervisão e terapia analítica. Então, a gente tem 16 mil resultados. Supervisão na formação do analista. Contribuição para a discussão de imagens psíquicas no contexto. É próximo, teria que ver, mas olha que não é ligado à supervisão. Habilidade de supervisão clínica, de uma forma geral. O uso do recurso audiovisual na supervisão. Cuidado de ser psicólogo. Uma segunda condição aqui, que a gente vai ver que tem uma tese. A gente consegue avançar, tá? Mas veja que a gente vai abrindo, tá? Tem uma psicologia analítica em Jung, abriu mais alguma coisa aqui, ó. Vamos ver, esse aqui é tese, esse aqui seria um artigo, cartografia, intenção psicológica, também é geral, teria que ver de onde que é. Mas percebo que a gente não tem muita coisa em psicologia analítica. Vou fazer um exemplo, por exemplo, supervisão clínica em psicanálise, por exemplo, só para vocês terem uma ideia.
Aqui, ó, 16.000. Formação do analista, supervisão psicanalítica, clínica psicoanalítica, supervisão em psicanálise, supervisão na clínica escola, supervisão em psicanálise. Então a gente tem muito mais produção. Como não tem muita produção em psicologia analítica, a gente tem que voltar naquelas diversos caminhos, tá certo? O caminho, a gente tem então uma ideia geral já do que a gente foi. Então a gente vai agora para as visões tradicionais, né? Aqui a página do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro dá alguns sites de base de dados em psicologia onde a gente pode pesquisar. Os mais clássicos é o portal da CAPES de periódicos, né? Então vamos lá. Buscar o assunto, né? Ah, tá aqui. Supervisão, psicologia analítica. Vamos ver o que a gente tem. Terapia analítica não é Jung, né? Terapia analítica do comportamento, terapia analítica do comportamento. Então a gente não vai achar. Então vou colocar Jungiano aqui, para ver se a gente acha alguma coisa. Não há resultados. Supervisão, psicologia, vou colocar só Jung, para ver se a gente acha alguma coisa. Então a gente vai variando, também não há resultados. Tá? Uma coisa que vocês vão colocar, então vou colocar aqui formação, porque a supervisão a gente sabe que ela é importante para a formação. Psicote. Então a gente tem que colocar algumas coisas. Formação, psicologia analítica. Então a gente vai variando. Você tem alguma psicologia analítica de formação de professores. Tá. Formação do homem redondo. Também não é conhecimento encarnado, ensino. Já foi, mas a gente tem alguma coisa que teria que verificar o que seriam dessas teses, tá? Então vamos ver supervisão de formação, psicologia, Jung. A psicologia, formação do homem redondo, mesma coisa, recepção das premissas, epistemologia não é, degressos. Então a gente está com pouca coisa aqui. Então vou colocar psicoterapia e Jung. Formação, analista, Jung. Reflexões sobre métodos da Silveira, talvez tenha alguma coisa, a gente teria que dar uma olhada. Alguma formação. Ó, 2 resultados só, para vocês terem uma ideia como a gente tem que ir variando. Vamos dar uma olhada nas teses ali. Então, visão, psicologia analítica. Pesquisar. Agora está página 3 resultados. Cuidando de ser psicólogo. Tá, que deve ter alguma coisa no hospital. Construção de um lugar sobre psicologia analítica. Vamos ver a outra. Reflexões sobre a transferência psicanálise. Ela já foi para psicanálise. Aprendizagem clínica. Teria que observar o que é, mas ela não aparece. A psicologia clínica tem uma só. Vamos ver se a gente coloca supervisão. Fazer uma nova pesquisa. Aqui, nova pesquisa. Supervisão. Vamos tentar Jung direto para ver se tem alguma coisa. Pesquisar. Nada. Mas também está errado, né? Mas a gente corre o risco quando colocar. Enquanto a gente tem 2. Voltou a Jung, pelo que a gente já viu.
E aqui, repensando a formação psicoanalítica, voltou para a psicanálise. Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui para analista Jung. O jogo de areia tá melhor. Teria que dar uma olhada, provavelmente tem. O Morkel Sabina Sperwein, a tese. Formação psicanalítica, de novo, a formação ali da psicanálise. Então Jung está próximo, né? Tá? Então vamos ver formação Jung. Então a gente teria que variar algumas questões. Vamos tentar pesquisar então na outra base clássica, que é a base da Cielo. Tá certo? Então vou colocar aqui. Psicologia, supervisão, psicologia analítica. Ó, não foi encontrado nada. Supervisão, psicologia, Jung. Também não achou. Supervisão, Jung. Nada também, ó. Zero. Vamos lá. Talvez psicoterapia Jung, só para a gente ter uma ideia. Achou 3 resultados. Mas não tem brincar simbólico. Produção da Sânia, crise da identidade. A interpretação também não teve muita coisa. Analista Jung. Movimento pós-reichiano. Nada, né? Só um. Então, mesma coisa também. Pô, poderia fazer pesquisa com outras bases, mas vocês já viram que ela é lenta, digamos assim. Tá certo? Outra Cielo. A gente foi no portal de teses da BBC, também foi pouco, né? Portal de periódicos, então a gente vai agora na supervisão no Google Acadêmico, tá? Que dá uma ideia mais ampla. Tá? Então vamos lá, supervisão clínica, psicologia analítica. Apareceu aqui, ó, um livro básico, supervisão na formação do analista, alguma coisa aqui, e depois começa com psicanálise. Tá? Então o que a gente tem que ver? A gente viu que a gente tem pouca produção. Então a gente tem que começar aí o que a gente vai, né? Entende? Vai naquele primeiro texto que a gente viu, tá? Reflexões sobre o método da Dias da Silveira, lá no método mais clássico. Então, supervisão clínica em psicologia, a gente começa a fazer uma pesquisa por indicação, tá certo? A gente começa a ir aonde tem aqui, vai ver que referências eles possuem. Então, por exemplo, portanto, supervisão clínica para profissional na área de psicologia. É um curso. Ó, Jung, prática da psicoterapia, já tem alguma coisa, alguma referência psicodiagnóstico. Tá certo? Vamos voltar. Supervisão clínica junguiana. Tá? Também é um psicólogo oferecendo supervisão, que está comum em vários institutos, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui, da Elizabeth Zimmermann, também bastante conhecida. Tá? Então, supervisão em foco, SBPA, também grupo de supervisão, supervisão clínica. Aqui tem alguns artigos acadêmicos. Tá? Então, a gente tinha
O livro que foi publicado, Perspectivas Junguianas, a gente vai ter que colocar. E aqui, ó, aquele que a gente viu. Reflexões sobre a prática da supervisão na formação. É o que a gente faz, coisa mais óbvia do mundo. A gente vai no artigo, lê ele e consulta as referências. Porque pelas referências a gente começa a ter alguma ideia do que tem de produção. Tá certo? Jaspers, do Jung, prática da psicoterapia, ativos psicológicos. Aí apareceu um pouco da Von Franz e apareceu do Kluger aqui, ó. Aquele livro que agora está traduzido. Mas a gente já teria alguma coisa em mãos que se faz, tá? Depois também a gente sabe, vai saber que a supervisão é essencial na formação. Então a gente vai lá na formação, analista junguiano. Vamos ver se aparece alguma coisa. Curso de formação, filiação, formação, seleção. Vamos tentar achar livros, tá? Se tem alguma coisa, formação. Daí vocês vão vendo aqui muita coisa que a gente está procurando livros e revistas, tá? Então tem vários locais aí de formação, etc. Mas vamos então no Google Acadêmico para a gente ver se tem alguma coisa muito mais específica. Vamos lá. Analista junguiano. Aqui, ó. Apareceu já o artigo. Apareceu algum livro, Curador Ferido, Mito e Formação Junguiana. Apareceu. Processo de individuação e a formação. Apareceu mais alguma coisa. Tá, talvez aqui na história da Associação Junguiana tenha alguma coisa. Tá? Jung viu a formação docente. Quem são, o que foi o trabalho aqui, a gente já tem alguma ideia aqui, ó. Quem são, como trabalho que pensou a seu respeito, os terapeutas brasileiros de abordagem junguiana. Imitatio Jung. Tá, vamos dar uma olhadinha, porque muitas vezes um texto assim dá uma referência, não é acadêmico, mas ajuda na construção do conhecimento. Tá certo? Daí aqui ele fala sobre a formação analítica, então já vai dando referência. Teria que achar daí desse texto qual que é a referência dele. Pode ter sido um texto produzido, tá certo? Aí a gente sempre tem que ver, né? Pode ser um artigo interno. Aí vocês vão procurando, mas é alguma reflexão que tem. Tá? E aqui, por exemplo, ele já coloca, tá, algumas referências que podem ser interessantes na formação. Por exemplo, eu conheço o livro do Guggenbull, esse do Marco Heleno Barreto, alguma coisa aqui. Tá? Então, é um trabalho mesmo de pescar ao longo do tempo. A gente vai mais uma coisa aqui, Jung, a prática da psicoterapia, o livro vai ser colocado, né? Vai ser publicado. Aí tem que vai vendo, tá, gente, onde a gente tem, tá? E vai podendo, então, fazer essas diversas considerações, tá certo? Você vai pescando em vários lugares. Como tem pouco, o que a gente faz? A gente faz essa pesquisa maior, procura também as referências e vai indo nessas referências, tá? O que a gente não pode esquecer, tá? De certa forma, então, que a gente tem que sempre variar, então, essas palavras de busca, tá certo? Eu coloquei ali, mas pode ser, então, formação terapeuta junguiano, aí pode ser lá, formação analista
junguiano, tá certo? Você pode variar também com o próprio formação psicoterapeuta, Jung. Vamos experimentar se tem alguma coisa aqui. Formação psicoterapeuta. Vamos ver se tem alguma coisa. Jung. Mesma coisa, tá? Não achou, entende? Então a gente vai variando, tá? Então nesse processo, como tem poucos resultados, é essencial o que, gente? É essencial a gente ler e acionar as referências das obras ou textos, né, elencados que a gente conseguiu achar. Porque daí então a gente vai fazendo essa ampliação por sequência, tá certo? Então eu tive que fazer isso, mas a gente nunca pode esquecer que quando a gente trabalha em psicologia analítica, né, a gente tem sempre uma coisa muito clara, né? A primeira referência nossa é também depois fazer esse processo geral, né? Tá? O que a gente vai fazer? Depois de fazer esse processo geral, tá? A gente tem que pensar a gente tem que pensar que o essencial para a gente, tá certo? Então o que a gente faz? A gente tem algumas etapas nesse levantamento. E obviamente a primeira etapa, qual que é? Essa pesquisa bibliográfica tradicional em bancos de dados. Porém, isso não vai ser suficiente, tá certo? Então a gente tem que fazer a pesquisa mais geral, que é essa que eu fiz do Google, tá certo? O Google Acadêmico. E a gente vai ter que consultar, a gente vai ter que acionar as referências dos artigos Então a gente vai fazendo uma espécie de indicação, tá certo? Então a gente vai uma espécie de pescaria, digamos assim, tá? Onde um artigo vai levando a outro. E óbvio, inevitavelmente, não tem como fazer consulta a pesquisadores, analistas que trabalham com o tema. Eles vão indicar, tá certo? Então a gente vai ter principalmente nesse processo aí, tá? Muito que a gente vai acionar poucos artigos, normalmente. A gente não vai ter ali muita coisa, tá certo? Então a gente vai ter poucos artigos, tá certo? E vai acionar principalmente livros e teses, mas vai ser principalmente livros, porque uma característica nossa da nossa área
é exatamente pouca produção acadêmica, muito mais ligada à clínica, né? E muito em livro das revistas da área, tá certo? As revistas da área estão indexadas, mas sempre é bom vocês irem nas revistas da área fazerem uma espécie de pente fino, tá? Agora, quando vocês vão construir o texto, tá? Aí teria então uma coisa muito clara, né? Não tem muito o que fazer, tá? Não tem muito mais ou menos o que fazer, tá? Se vocês não utilizarem ou tem que fazer, tá? O que vai ter que fazer então? Então vai ter que fazer a pesquisa essa pesquisa bibliográfica, tá certo? Não tem como fugir. 2, essa coisa que eu chamei esse mapeamento geral, que daí é consulta, né, em diversos vídeos, esse mapeamento geral ali que dá, tá? Daí a gente não tem como fugir, digamos assim, tá? Da consulta aos 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 artigos, aos livros, tá certo? Então nesse mapeamento a gente vai consultar livros, teses, artigos gerais, tá? E você vai principalmente através das indicações, das referências dos artigos e por aí afora. Feito isso, a gente tem psicologia analítica, né? Não tem muito o que fazer. Daí a gente vai fazer consulta, obviamente, a obra junguiana, tá? Particularmente, né, gente, as obras completas, tá certo? Aí vocês vão nos índices, tá certo? Se não tiver nos índices, vai ter que pegar vários elementos, e é mais ou menos o que eu fiz, tá? Quando eu fui fazer aquilo ali, tá? Então, esse meu artigo, tá? Considerações sobre a supervisão clínica junguiana, a gente não percebeu muita coisa. Eu vou até colocar aqui, eu fiz essa observação geral, tá? Então, a supervisão clínica, fiz uma espécie de observação geral aqui, tá? E o que a gente considera? Poucas publicações a respeito de supervisão clínica em psicologia analítica, tá? E constatou que Jung pouco escreve sobre o tema. Então, você vai procurando, você não vai achar. O que ele vai falar muito é a necessidade do terapeuta ou do psicoterapeuta analista fazer supervisão, tá certo? E é basicamente, pra vocês terem uma ideia geral aqui, né, gente? Aqui, ó, Jung supervisão, muitos resultados, tá? Eu fiz várias observações, até teve uma tese, ser supervisor, percepções supervisoras em psicologia analítica, e algumas dissertações nesse processo, tá certo? Isso mostra exatamente a lacuna. Eu vou pular aqui, o que vai me interessar é simplesmente Jung, tá? Então eu tinha que pesquisar por termo, então eu pesquisei de termo, formação, supervisão, e você não vai encontrar um artigo, você vai encontrar parágrafos que ele fala sobre isso. Então, normalmente, alguns temas mais específicos não vai encontrar artigos de Jung, vai encontrar parágrafos, sentenças, tá certo? É o que eu fui, compondo, né? Tá certo? Que nem ele coloca aqui. Jung não refletiu sobre a formação do psicoterapeuta, mas comentou sobre a necessidade do analista ser analisado para exercer a sua profissão. Tá certo? Então, é o que a gente tem que fazer. E o que tinha é isso aqui, ó, esse termo que ficou importante, análise didática. Tá certo? Então, muitas vezes eu tinha que fazer análise didática, Jung, aonde queria. Tá certo? Então, os poucos parágrafos que ele
citou, ou os principais pelo menos, eu meio que elenquei aqui. Tá certo? Então vocês vão ver, eu acho que é muito na prática da psicoterapia e mais alguma coisa aqui. Tá? E obviamente, eu também, aí que tem outra coisa, falei muito sobre a relação analista analisando ou sobre supervisão, tá certo? Aí depois eu desenvolvi sobre outros temas, tá? Mas essa mais ou menos a ideia básica desse processo. Vocês não vão achar claramente alguma coisa completamente direta, tá certo? Vocês vão precisar fazer uma espécie de montagem. Tanto é que a gente chama a gente chamaria normalmente a gente chama isso aqui, gente, de não de revisão bibliográfica muitas vezes, mas de mapeamento. Eu chamaria isso aí de um processo de mapeamento teórico, tá certo? E essa revisão, que se for aí, eles uma vez chamam de revisão integrativa, tá certo? Por quê? Porque não é uma revisão sistemática no modelo tradicional positivista, que você tem análises estatísticas, você tem muita visão diferenciada, tá certo? Então, quando vocês forem estudar a primeira etapa, fazer esse processo todo, tá certo? E não se furtar a pesquisar muito, a consultar as referências dos artigos, tá certo? Vocês têm que ir meio que pescando, tá? Eu acho que essa é a principal referência. Então, obrigado a todos. Então,